Bom, para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é João Pedro, eu sou professor de Geografia da Gênio Online e a gente vai estar seguindo, né, desde que a gente começou agora em abril até novembro, que é quando é aproximadamente a prova do Enem, e a gente vai estar seguindo e estudando os conteúdos de geografia que caem na prova, as questões. E aí, a forma que eu achei melhor de passar para vocês esse conteúdo foi dividindo, colocando primeiro as questões da natureza com a sociedade na geografia, e depois a gente vai inverter e vai passar a falar da sociedade e natureza. Então é a mesma coisa, só que o foco vai dar diferente. Então, enquanto aqui a gente está estudando as formas da natureza, como que a sociedade impacta nela, depois a gente vai estudar a sociedade e as formas que a natureza atrapalha, né? Que ela interfere nessa fala que a sociedade, que a natureza vai interferir nessa sociedade. Então, eu faço essa divisão porque as questões do Enem, elas sempre cobram geralmente a relação entre humano e natureza. Então, ao invés da gente falar só da natureza ou só da humanidade, a gente fala dos dois o tempo inteiro, porque é isso que é a geografia. Para quem ainda não está na sala do Classroom, está aqui como vocês podem entrar. É só entrar no Google Classroom e jogarem esse código aqui. E não se esqueçam de seguir a Gênio Online no Instagram. Não se esqueçam de entrar nos grupos do Telegram, no WhatsApp, que aí vocês recebem as informações com maior velocidade. Mas agora vamos lá, então, para a nossa aula, para o tema de hoje específico. Assim como a aula de segunda-feira, a gente vai estar tratando hoje da geomorfologia, que é um nome muito estranho, mas é o que significado de relevo. Então a gente vai estar só continuando o que a gente abordou na aula de segunda-feira. Então eu vou fazer aqui recapitulando um pouquinho do que a gente estudou na segunda e a gente vai continuar a partir de um conteúdo novo. Então, só lembrando que a geomorfologia é o estudo das formas da Terra. Então, revisando o que a gente falou na aula passada. A diferença entre geologia e geomorfologia, que muitas vezes são confundidas. A geologia vai estudar a parte interna, né, o conhecimento das estruturas, a origem. Então, aqui a gente tem um desenho, um esquema, onde a gente está tendo interesse em estudar a parte de dentro, que aqui é o elefante, e formado pelo elefante, pela jiboia. Enquanto a geomorfologia, a gente só quer saber a forma. A gente não quer entender com grande profundidade o que é a origem dessa forma. Na geografia, quando a gente vai estudar uma área, a gente une essas duas para fazer um diagnóstico. Mas hoje a gente vai estar falando da geomorfologia, que é o conhecimento das formas. Então, o que a gente falou na aula passada? Que a geomorfologia é formada pelos processos endógenos e exógenos, pelos materiais, que são as rochas, os úvios e os depósitos tecnogênicos, e faltou a gente completar a parte das formas, que é o planalto, planície, depressões e outras formas variáveis que a gente estuda. Essas três são as principais. Então, fazendo uma revisão rápida, os processos a gente tem os endógenos, que são internos, e os exógenos, que são externos. Então, enquanto os endógenos é o movimento das placas tectônicas, a ação dos vulcões, os exógenos é o clima, né, a ação dos organismos, a ação humana, e esses processos vão modelar as formas terrestres. Os materiais, a gente estudou 3 tipos, né? As rochas, que são 3 tipos, ígneas, sedimentares e metamórficas. Os úvios, que é aquele esquema que eu mostrei para vocês,
elúvio, colúvio e alúvio, sendo que o elúvio vai ser a parte de material que está em cima, o colúvio, a parte que vai cair sobre outra superfície, e o alúvio, a parte do elúvio que vai cair sobre água, sobre o aluvião. E a gente terminou a aula falando dos depósitos tecnogênicos, que é um nome muito estranho, mas nada mais é do que depósitos realizados pela ação humana. Então a gente falou sobre a lama lá de Brumadinho, todo aquele material que desceu da barragem. A gente também pode estar falando de aterros sanitários, de lixões, são todos depósitos tecnogênicos. Então, sabendo dos processos e dos materiais, a gente consegue chegar nas formas, que é o que a geomorfologia também vai estar falando sobre. Quais são as formas, né, que a gente consegue observar aqui nessa imagem? A gente tem a planície, que ela vai estar sempre associada com ou rio ou um mar, vai estar sempre associado com água. A gente tem o planalto, a gente tem o morro ou colina, a gente tem a depressão, outro planalto, a montanha. E tudo isso vai variar de acordo com a altura e também de acordo com o processo que predomina, daqueles processos que a gente estudou, a erosão e a sedimentação. Então, esses processos e a altura vai fazer variar essas formas de relevo. A gente tem várias outras formas de relevo, só que para a prova são importantes principalmente planície, planalto, depressão e umas que eu separei para a gente falar no final dessa aula. Então, para a gente entender aqui, a gente sempre tem que pensar o relevo partindo do mar, que está sendo representado aqui. O mar, ele é o nosso ponto zero de altitude. Então, a planície, ela vai estar mais próximo do zero. Ela vai estar subindo pouco em relação ao zero do mar. Em compensação, a gente vai tendo outras coisas que vão subindo. Olha, o planalto já é bem mais alto que uma planície. O morro é uma parte mais alta que está associado a um planalto. A depressão, é uma área que vai ser menor que as áreas do entorno. Então, aqui um planalto, aqui outro planalto. A depressão é uma área menor. E a gente também tem a montanha, que ainda é maior do que o morro ou colina. E uma outra que é importante a gente falar, mas que não está aqui, que seria maior ainda, é a cordilheira, né? A Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, o próprio Monte Everest, que também é uma cordilheira. Então, a gente tem aqui essas formas de relevo que comumente podem cair nas provas. Mas do que elas são, né? Eu trouxe para vocês alguma delas. As planícies são terrenos baixos e planos formados pela acumulação de sedimentos, enquanto as depressões são terrenos abaixo do nível do mar, quando é uma depressão absoluta, ou das áreas adjacentes, quando é uma depressão relativa, que a gente tem umas depressões no mar. A gente tem os planaltos, que são terrenos altos aplainados e ondulados, onde tem mais erosão. A gente tem as serras, que são relevos acidentados, ou seja, coisas inclinadas, né? Acidentado é a mesma coisa que inclinado, e vai estar associada aos planaltos. E a gente tem as montanhas, que são terrenos altos muito ondulados. Então, vocês não precisam de saber de cor cada um desses, do que é cada um. A gente tem que saber identificar os três principais, que é o planalto, planície e depressão. Só que, para a gente chegar nessa definição aqui, muito estudo foi sendo realizado. E isso pode cair na prova do Enem de vocês. A evolução da classificação do relevo. Antes de chegar na classificação que a gente vê hoje, que é uma classificação
é que a gente consegue falar planície, planalto, depressão, serra, montanha e N outras formas, a gente começou com uma classificação do Haroldo de Azevedo. O que o Haroldo de Azevedo fez no Brasil? Quando o Brasil foi começar a ter aulas de geografia, precisava de entender as formas para explicar para os alunos. Então, o que foi feito? Ele fez um estudo, ele fez vários trabalhos de campo, ele reuniu várias anotações de outros naturalistas, que a gente chamava, que eram as pessoas que andavam pelo nosso país e pelo mundo descobrindo a natureza, e criou uma classificação. Então, como é que era o relevo para o Haroldo de Azevedo? A planície era terrenos abaixo de 200 metros de altura. Planaltos, terrenos acima de 200 metros de altura. Só isso que ele classificou como relevo. Não tinha depressão. Alô? Oi? Professor, foi ele que dividiu em 28 partes a divisão das formas do mapa do Brasil? Não, esse é o último que a gente vai chegar. Eu vou mostrar esse mapa ainda pra gente. Esse aqui dividiu, olha, em pouquíssimas áreas. Olha aqui, a gente tem a planície amazônica, o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Atlântico, a planície costeira, Planalto Meridional, planície do Pampa e planície do Pantanal. O que é importante para a gente tirar desse mapa aqui? Duas coisas. Se a questão apresentar um mapa que só está com planície e planalto, a questão lá pode explicar, falar sobre o relevo. Você já tem que saber que esse mapa já não é aceito mais. A gente não classifica mais o relevo só em planície e planalto. Outra coisa que é importante perceber, as planícies sempre associadas a áreas com muita água. Olha aqui, a planície amazônica, a planície costeira, a planície do Pampa, que apesar de não ter uma área aqui de água delimitada, ela está em torno de áreas aquáticas também, e a planície do Pantanal. Por que isso acontece? A água, que a gente estudou em temperismo da água, ela tem um efeito muito forte de desgastar a paisagem, de modificar a forma. Então, aonde tem água é onde vai rebaixar primeiro. Por isso que as nossas formas de relevo, onde são planícies, estão associadas à água, porque a água vai cavando, 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 até atingir o equilíbrio, que é uma hora que ela vai parar de cavar e ela vai só escoar, ela vai só andar sentido ao mar, Porque toda a água do continente ela vai correr sentido ao mar. Mas não se preocupem com isso, que a gente tem aula só sobre hidrografia mais para frente. A gente tem, então, do Haroldo de Azevedo, que as planícies e os planaltos são avaliados pela questão da altitude. Então, era isso que o Haroldo de Azevedo considerava, a altitude. Então, não tinha outra consideração na classificação. Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Peraí, tem uma mensagem no chat. Sim. Beleza. Se vocês quiserem interromper a qualquer momento, podem interromper a aula, que eu vou e repito para vocês. Seguindo, então, a classificação do relevo, outro geógrafo que não ficou muito satisfeito com aquela primeira classificação, então ele realizou mais estudos, ele pegou mais anotações de outros geógrafos que foram andando pelo Brasil, realizou outra classificação. E aí, como é que ficou essa classificação? A gente tem planícies, terrenos que sofrem mais sedimentação que erosão. E os planaltos, terrenos que sofrem mais erosão do que sedimentação. Então, o que é isso, Retomando a aula passada. Enquanto a erosão tem um potencial destrutivo,
ela vai comendo as formas de relevo, ela vai degradando a forma de relevo naturalmente, a sedimentação vai criando, vai montando sedimento camada acima de camada e remontando outra forma de relevo que vai ter daqui a milhares de anos. Lembrando que na geografia, na construção da natureza terrestre, a gente tem que pensar que a natureza demora milhares de anos para ter uma formação de rocha, ela demora muito tempo também para ter uma formação de solo. O que mais nasce rápido na natureza são os vegetais, que a gente até pode colher todos os anos, e os animais. Mas a parte física da natureza, o relevo, a geologia e o solo, demora muito tempo para ser construído, muito tempo para ser criado. Então, o que o Aziz vai diferenciar do Haroldo? O Aziz vai falar que o relevo é determinado por erosão e sedimentação. E aí a gente tem outras classificações para esse mapa. Então, o que vocês têm que perceber sobre isso? Se tiver uma questão comparando um com o outro, aqui a gente tem pouquíssimas classificações. Quando a gente muda para cá, a gente tem mais classificação. Aqui entra o nome de serras, que não tinha no outro. Aqui entra terras baixas, que também não tinha no outro. Aqui, a planície do Pampa muda o nome para Planalto Uruguaiano, Sul Rio Grandense. Então, pela classificação, mesmo aqui sendo abaixo de 200 metros, como foi determinado pelo Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber descobriu que essa parte sofria mais erosão. Então, ele colocou o nome de Planalto. Até aqui tudo bem? Então, beleza. E aí a gente entra, então, no último, que são 28 formas de relevo que a gente tem, morfoestruturas no Brasil. Mas o que é tudo isso, né? A gente tem o Jurandir Ross, ele é um geógrafo que ainda está vivo. Eu tive até a oportunidade de conhecer ele em um dos eventos de geografia que eu já fui. E ele, na década de 90, quis fazer uma nova classificação para o relevo. Por que o Jurandir Ross fez isso? Porque a partir do fim da década de 80, da década de 90 em diante, a gente começa a ter várias preocupações sobre o meio ambiente. Então, fragmentar o território em várias partes facilita a análise ambiental de cada uma dessas partes do território. Então, o que o Jurandir fez para falar sobre essas classificações? Ele dividiu entre planícies, planaltos e depressões. A gente tem 6 planícies, 11 planaltos e 11 depressões. E aí, com essa definição que a gente tem aqui, sobre cada um desses, o que a gente tem de modificado? A gente tem que as planícies são bacias de sedimentação recente, ou seja, são aquelas áreas de sedimentação que eu mostrei para vocês no mapa da aula passada, da geologia, são formadas por deposições ocorridas no período quaternário. O que é isso, né? Que nome esquisito é isso? O período quaternário é o último período que a gente tem geológico. Então, as planícies foram formadas em um tempo geológico muito próximo. A gente também tem que elas têm superfícies notavelmente aplainadas, principalmente porque, se a gente vê que as planícies é o amarelinho, ela vai estar em torno de rios, olha aqui, de rio, e na parte da costa, né, na parte do mar. Então, ela vai aplainar por esse poder que eu falei para vocês que a água tem de rebaixar a área. E elas são áreas ainda em processo de consolidação. Então, o que significa isso? Significa que, como ela está recebendo ainda sedimento, ela não consolidou, ela não está pronta. Então, por isso que a gente ainda fala que está em processo de consolidação. A gente tem também os planaltos.
Os planaltos caracterizam-se como relevos residuais. O que são relevos residuais? Se a gente pensar em toda a ação do clima e dos organismos, e clima é o nosso próximo tópico da geografia, tem alguns relevos que têm rochas mais fortes. Por exemplo, aqueles crátons que eu falei para vocês. E relevos de rochas ígneas. São rochas que têm um intemperismo mais difícil, porque são minerais que são mais agregados, mais juntos. Então, são áreas que têm resistência ao processo de erosão e intemperismo. Então, a erosão vai comendo ali, o intemperismo vai comendo ali, mas essa área que está ali sob efeito desse tipo de rocha não sofre tanto desgaste porque ela é formada por rochas mais fortes. E a gente tem as depressões. As depressões, elas são áreas rebaixadas ao entorno em relação aos relevos do entorno delas. Elas têm predominância de processo erosivo, então é uma área que está sendo constantemente comida, está sendo constantemente retirado sedimentos e carregado para as planícies, e elas circundam os planaltos. Então elas são áreas menores que os planaltos, mas maiores que as planícies. Então vamos identificar isso aqui no mapa, olha. O planalto é esse aqui de laranja. A gente tem um planalto aqui, onde até o escuro das Guianas. A gente tem planalto aqui, a gente tem vários pedaços de planalto aqui. E aí, cada um dessas formas vai ganhando nome. Então o Jurandir deu nome para todos eles. E a mesma coisa acontece com as depressões. Olha, planalto, 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 depressão. Aqui a gente tem uma depressão que está associada com a grande altitude que tem aqui da Cordilheira dos Andes, mas ela não aparece nesse mapa, porque esse mapa aqui é só o mapa do Brasil. Aqui a gente tem planalto, a gente vai ter depressão circulando. Então, onde tem planalto, a gente geralmente encontra depressão no entorno. E aí, então, a gente tem a classificação que é mais utilizada hoje no Brasil. A gente tem essa do Jurandir Ross, e a gente tem uma que eu não trouxe para vocês porque ela não cai na prova, mas para quem quer fazer engenharia civil, engenharia de Minas, algum curso aí da área de geociências, que é a classificação do IBGE, que a gente usa mais para falar sobre o relevo. E o que o Jurandir... Professor? Oi. Tem umas perguntas no chat. Tem umas perguntas no chat? Ok. Depressão. Ele que foi aluno do Haroldo. O Jurandir Ross? Isso. O Jurandir Ross foi aluno do Haroldo lá na USP. Depressão pode ser lugares altos que explodem. Falando específico do Brasil, Matheus, não. Porque o Brasil não tem vulcão. Então, o vulcão é uma área de relevo que a gente chama de relevo indômo. Mas isso não cai na prova de vocês. Mas é um relevo dômico, que é um relevo onde a ação do vulcão faz a área ter como se fosse várias bolotas. Se a gente vê por uma imagem de satélite, eu vou trazer isso para vocês. Se a gente der tempo de terminar, eu abro aqui o Google Earth. Se não der, eu trago na próxima aula, onde a gente consegue ver essas áreas de domo. Mas não tem a ver com vulcão, não. Então, o que tem a ver, que vai guiar o nosso relevo aqui, é a altitude, a erosão e sedimentação. Então, é isso que vai estar guiando nossa forma de relevo aqui. A gente tem também outras formas de relevo. A gente tem o Pão de Açúcar. Para quem é do Rio de Janeiro, para quem já foi no Rio, para quem também vê na televisão, muitas novelas mostram o Pão de Açúcar como um ponto do Rio. Ele é um ponto turístico do Rio de Janeiro pela beleza da paisagem que a gente tem. E ele é o quê? Um relevo residual. Então ele é formado por rochas de origem cristalina. Então a gente tem rochas aqui que são bem fortes. E aí toda a área no entorno em algum momento foi rebaixada, tanto que ela foi até preenchida por água, como a gente pode ver aqui.
mas o Pão de Açúcar não. Então, a gente chama de relevo de pontões, e o nome mais comum é o Pão de Açúcar mesmo. Porque pontões é porque parece que ele tem uma ponta, olha, aqui em cima, aqui ele também tem uma ponta. E é um relevo muito rochoso. A gente tem pouca presença de solo aqui. Só vai ter solo onde tem vegetação. Então, a gente tem solo aqui, aqui. Nessa parte a gente tem mais, porque ela é uma área um pouco com menor inclinação, então possibilita maior fixação das partículas do solo. E a gente tem aqui que basicamente não tem solo nenhum. Então aqui tem os cabos do bondinho. Então o que a gente tem que considerar sobre isso? Que as formas de relevo, elas também têm grande importância em relação à paisagem e ao turismo que acontece no Brasil. Então pode cair lá uma questão para vocês falando sobre turismo e relevo. É muito possível, porque o relevo vai criar aquelas formas que muitas pessoas têm interesse em conhecer. Outro estilo que a gente também tem, aqui a Chapada Diamantina, é o relevo tabuliforme, que é um relevo que a gente fala em relevo de forma de tabuleiro. Então, o que a gente tem aqui? Uma área onde a gente tem pontos bem altos, mas a predominância são pontos não tão altos. E olha aqui que eu expliquei para vocês. Quanto mais próximo da água, mais plano fica. Então, olha essa descida aqui. Aqui está mais alto, desce, desce e vai diminuindo a inclinação. Vai descendo, vai diminuindo. A gente alcança a água aqui. O que caracteriza esse relevo tabuliforme? É um relevo de grande resistência, que vai ter grande resistência aos processos erosivos. Então, vai ter todo um rebaixamento dessa área que a gente está vendo aqui. E é interessante a gente ver que ela é toda vegetada. Então, significa que todo lugar que tem vegetação tem solo. Em contrapartida, a gente tem áreas muito altas, que são áreas onde a rocha ainda não foi degradada o suficiente para formar o solo. E aí, então, a gente tem aqui essa Chapada Diamantina, que também é um ponto turístico. E aí, o que a gente pode associar também para entender sobre ela, pegando lá as aulas de química, é o poder da água, né? De corroer, de intemperizar as formas. Então, ela vai intemperizando, em algum momento, daqui milhares de anos, tudo isso aqui vai ser rebaixado. Vai ficar tudo uma grande planície. Se não tiver nenhuma atividade tectônica, né? Então, considerando que as placas tectônicas não vão liberar nenhum gás, que elas não vão liberar nenhum magma na superfície, a tendência é que isso aqui fique tudo rebaixado. A gente também tem o relevo de tipo serra, que a gente percebe pela inclinação dessa área. Aqui a Serra da Moeda, Serra do Rola Moça, desculpem, que eu tirei em 2019, eu fiz um trabalho lá. E a gente tem nessa serra, uma coisa até mais curiosa, é que ela já está nesse processo de intemperismo, onde ela vai sendo rebaixada, porque olha o tanto que ela está coberta por vegetação. Se ela está coberta por vegetação, significa que tem solo debaixo dela. Ela também tem um potencial turístico muito grande, assim como as outras que eu trouxe para vocês. E a diferença dela é que ela é um ponto alto, mas que ela não é tão alta quanto uma montanha, e ela vai estar bem mais inclinada. Então, ela é um ponto mais alto e inclinado. Aqui em Minas, a gente tem bastante serra. A gente tem Serra do Caraça, Serra do Cipó. Então, são lugares importantes, assim, são serras importantes para a gente aqui. Eu também trouxe para vocês outra serra e para a gente pensar sobre o quanto é importante a gente preservar a paisagem.
Aqui é a Serra do Carajás, onde a gente conhece como Serra Pelada, né? Que é a serra onde tudo que foi encontrado, o ouro que foi encontrado nela, foi todo catado num tempo recorde. Lembrando a vocês que a ação humana é sempre a mais forte e destrutiva no ambiente. Então, uma forma que demorou milhões de anos para chegar nessa forma foi dizimada em questão de aproximadamente meio século no máximo, ou seja, 50 anos no máximo, aconteceu essa destruição com a Serra Pelada. Então a gente chama de Serra Pelada porque já não tem mais as rochas superficiais que a gente enxerga nessa, já não tem mais vegetação, a gente não enxerga a água correndo por aqui. Então, destruir uma serra assim é um grave atentado ao meio ambiente e à vida humana e à saúde pública. Por quê? Quanto mais a gente destrói as nossas serras, e elas são áreas muito importantes para absorver água, menos água a gente vai tendo disponível. Então, quanto mais abrir essas serras, minerar essas serras sem a legislação ambiental, sem a fiscalização sendo respeitada, que é igual a gente viu na Semana de Geologia, em que o meio ambiente e a mineração têm que ser trabalhados juntos, não como inimigos, como antagônicos, o que vai acontecendo com isso? A gente vai tendo todo um rompimento, vai retirando toda a vegetação, toda a forma, todo o relevo dessa área e vai deixando essa paisagem aqui. Que, para mim, é uma paisagem que não é bonita, eu não acho ela bonita visivelmente, alguns de vocês podem achar, e que não é o mais adequado a ser feito com o meio ambiente. Lembrando que a gente tem que, sim, realizar a mineração, mas que a mineração tem que ser realizada de forma consciente. Outra coisa importante da gente pensar sobre essa serra aberta aqui, né, é que até pouco tempo usava-se muito metais pesados, que vocês vão ver na química, que são elementos químicos que causam muitos problemas para a vida animal, para a vida humana e para a vida vegetal, para a vida de modo geral. Esses metais, eles em contato com o tecido humano, com a pele humana, vocês estão vendo lá com a professora Nath, com a pele vegetal, ele acumula na nossa pele e ele pode causar vários danos ao nosso organismo, gente. Ele pode causar doenças nos olhos, ele pode causar doença nos ossos, ele pode causar queda de cabelo, câncer. Então, assim, uma série de doenças associadas com essa utilização de químicos sem controle. E uma coisa que é importante também da gente falar sobre isso, que a professora Nath vai voltar a falar isso com vocês, é que quando esse metal pesado ele entra em contato com vocês no organismo, ele faz um processo que a gente chama de bioacumulação. Ele vai acumulando no corpo e vai sendo passado de geração em geração. Então, o que é importante a gente pensar nisso na geografia? Se aqui perto tivesse um vilarejo ou uma terra indígena, que com certeza tem uma terra indígena no entorno daqui. Se esse metal pesado cai até na água, ele é incolor, então a pessoa não vai perceber. E essa pessoa toma, além dela trazer danos para o próprio organismo dela, vai trazendo por uma série de pessoas que vão vir na família posteriormente. Então, o homem, se ele contamina, o filho pode nascer com problemas decorrentes disso. A mesma coisa da mulher. E aí, a gente tem casos disso ao longo do mundo, em que quando acontece desastres, que estilo Mariana e Brumadinho, onde foi muita lama, se tivesse muito metal pesado associado, a gente tem casos que as pessoas elas têm que assinar abrindo mão de ter filhos, de não perpetuar aquela espécie, porque vai estar nascendo crianças com grandes deformações.
Então, quando eu trago para vocês que eu falo que eu sou professor que gosta de falar de meio ambiente, não é para falar de meio ambiente só porque eu gosto. É porque questões ambientais caem na prova em todas as provas, em todas as modalidades que tem português, matemática, química, física, biologia, etc. vai caindo. E porque meio ambiente tem a ver com saúde pública. Então, até aqui vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa no chat? Deixa eu abrir aqui. Por isso, algum dia a serra vai voltar ao normal? Deixa eu ver. A serra pelada se classifica como uma reação biológica, já que o ser humano que destruiu? Sim, a serra pelada a gente pode considerar como uma ação dos organismos biológicos, porque o ser humano fez. Só que lembrando que, em alguns momentos, a ação humana pode estar separada da ação dos organismos. Então, atenção nisso na questão. Se a questão falar, que se você lê a questão e vê que os seres humanos estão sendo tratados como organismos, a gente pode falar só como reação biológica. Se a questão não falar que o ser humano vai estar sendo retratado como organismo, toma cuidado para ver se não vai estar falando só da ação humana por ela mesma, igual aqueles depósitos tecnogênicos que a gente falou. A Ana Ruth mandou aqui. Algum dia... Por nada, Luana. Algum dia essa serra vai voltar ao normal? Ou pelo menos vai crescer alguma vegetação? Então, voltar ao normal, ela nunca mais vai voltar àquilo que ela era antes. A vegetação pode crescer ali, só que são necessárias medidas que a gente chama de medidas de recuperação de áreas degradadas. Então, mais uma vez, quem aí vai para a área ambiental, vai para a área de biológicas, vai para a área de engenharia de minas. Quando a gente faz uma destruição numa área como essa aqui, claro que a chance de recuperar é muito pequena. Mas a gente tem um plano de recuperação de áreas onde você vai fazendo e vai mantendo um pouco de vegetação, já vai o próprio empreendedor plantando. E aqui a gente pode ver, olha, um pouquinho de verde que ainda resistiu nessa serra aqui. Porque a natureza, né, ela foi criada para ser um sistema perfeito. Ela é um sistema que se autorregula. Então, assim, aquela serra nunca mais vai crescer e ser o que a gente conheceu. Ela vai crescer daqui a milhares de anos, vai ter uma deposição que vai cobrir ali, mas ela não vai ter aquela forma mais. Mas a vegetação pode crescer sim, e vegetações mais rasteiras, porque aqui não tem solo e água suficiente para ter uma vegetação de grande porte. Então, acredito que o máximo que vai ver aqui vão ser vegetações bem do tipo gramínea, né? Aquelas graminhas que a gente vê. E se tiver alguma atividade de recuperação, pode ser, sim, que aqui volte a crescer florestas, arbustos, mas aí precisa de uma ação humana para corrigir isso aqui. Mateus... Entendi. Por nada, Ana Ruth. Mateus mandou. Por isso tem um menino que gruda tudo nele? Tipo, ele é um imã, assim dizendo? Pois é. Esse menino, eu já até vi esse vídeo também na internet, não confirmou o que faz acontecer isso no organismo dele. Mas pensando nesses elementos químicos, a chance maior que isso tem de acontecer é levar à morte e à doença. Não tem como levar muito a, tipo, um poder, né? Tipo, isso grudando, parece o Magneto, né, dos X-Men. Então, é bem difícil que isso aconteça. O que a gente vê que acontece mesmo é que vai ter... Os ossos vão enfraquecendo, o cabelo vai caindo e todas aquelas consequências negativas que vai tendo no organismo. E aí, para a gente ir fechando a aula de hoje, a gente vai estar falando aqui agora sobre as formas e o turismo. Então, tudo que eu trouxe para vocês, então a gente tem que pensar que o relevo, eles são várias formas, e essas várias formas, pela beleza paisagística que elas têm, elas são formas utilizadas para o turismo. Então, por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer o estado do Amazonas,
e andar ali no Rio Amazônico, que é uma planície e é uma área de grande importância para as populações que ali residem, mas é uma área também que atrai muitos turistas. E o turismo, gente, ele move a economia. Então, ele gera empregos. Se ele gera empregos, ele gera impostos. Então, ele vai mover muito o Brasil. E esse turismo, ele é tanto interior, ou seja, de brasileiros querendo conhecer vários lugares, quanto exterior. Então, a gente tem vários outros, as pessoas de outros países se interessando aqui. Isso é interessante porque vai gerar postos de emprego e vai movimentar a economia. É até legal usar um exemplo, eu não sei se vocês gostam de filmes de super-heróis, mas os Vingadores, o Vingador Ultimato, a gente tem, e o Guerra Infinita, nas cenas que eles estão ali na montanha para buscar a última joia, que tem a joia da alma para eles buscarem, foi gravado no Brasil, nos Lençóis Maranhenses. Então, assim, o Brasil tem uma paisagem tão bonita que ele tem sido utilizado há muitos anos nos filmes de Hollywood, né, que é a principal indústria de cinema que a gente tem. Então, Hollywood veio aqui e apropriou dessa nossa área dos Lençóis Maranhenses e gravou cenas lá. Outra coisa que sempre aparece, né, principalmente em séries americanas, é o Rio de Janeiro, com aquela paisagem dele que eles focam na parte do Pão de Açúcar, na parte das praias. Então, isso faz o Brasil ter um reconhecimento turístico muito forte lá fora. E eu também trouxe aqui para vocês para a gente falar das formas e do meio ambiente. Então, o relevo ele pode estar associado ao extrativismo. Então, se encontrou ali ouro, encontrou ali diamante, encontrou ali ferro, que seja algum material de interesse, vai realizar um extrativismo daquilo ali. E aí, se o extrativismo for realizado daquela forma que a gente viu, daquela serra pelada, vai causar um grande desequilíbrio na natureza. Então, questão que cai no Enem sobre legislação ambiental. O interessante no Brasil não é a parte de a gente não ter lei suficiente. A gente tem muita lei de preservação da natureza. O que falta no Brasil é fiscalização. A gente tem muita lei, mas a gente não tem muita gente trabalhando na área ambiental para fazer essa fiscalização. Então, isso acaba levando a um grande desequilíbrio, que até deixei aqui destacado para vocês, um grande desequilíbrio na área ambiental, no meio ambiente. Então, a aula de hoje seria isso. A gente termina a parte sobre relevo, né, sobre a geomorfologia. E eu queria saber, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa falar? O que vocês estão achando da aula? Professor, Oi. qual o tamanho da montanha, essa coisa na prova do Enem? Você pode falar um pouco mais alto? Eu não consegui te escutar. Qual o tamanho da montanha na prova do Enem? Nossa, está muito baixo para mim. Você pode digitar, Matheus, por favor? Tá bom. Muito boa aula, muito obrigado pela aula. Eu quero também falar para vocês o seguinte. Eu criei lá no Classroom a sala, coloquei todos os exercícios que a gente já fez, que eu já postei, e é muito importante que vocês respondam as questões, gente. Porque respondendo as questões é quando vocês vão estar treinando para ver se vocês estão acertando ou errando. Os exercícios anteriores, eu não tinha colocado ele com correção automática. Então, eu vou enviar para vocês até segunda-feira. O prazo limite para vocês fazerem é na segunda-feira. Eu vou enviar as respostas. Enquanto, a partir do formulário de hoje, a gente vai ter a correção automática. Então, assim que vocês fizerem as questões, a questão já vai ser corrigida. E lembrando que qualquer dúvida podem trazer para as aulas que a gente resolve.
eu separei 3 questões sobre a aula de hoje. Agora, respondendo aqui a dúvida do Matheus, tamanho de montanha cai no Enem, tipo como relevo europeu? O tamanho específico não cai. O que pode cair no Enem é a gente ter que pensar por que o tamanho da Cordilheira do Himalaia e o Monte Everest é maior do que a Cordilheira dos Andes, por exemplo. E aí você tem que pensar em toda a dinâmica da natureza. Se a gente pensar que o Brasil e essa região aqui é uma região tropical, significa que a ação da chuva é muito mais forte. Então, se tem uma ação da chuva maior, vai ter uma diminuição do tamanho dessas montanhas, dessas cordilheiras, mais rapidamente. Enquanto na Europa, por ser um clima mais frio, com menos chuva, essas formas de relevo vão ser menos alteradas do que são alteradas aqui. Então, a única coisa que pode falar sobre o tamanho é a diferença do clima que vai estar afetando aqui e vai estar afetando lá. Mas sobre clima específico, Matheus, a gente vai ter mais aulas sobre, porque clima é um conteúdo que cai bastante no Enem. Então, na semana que vem a gente já começa falando sobre climatologia, entendendo a chuva, o vento, o próprio gelo, como é que ele vai alterar cada uma dessas formas que a gente tem na geomorfologia. Deu para entender? Então, vou colar mais uma vez aqui para vocês o acesso à sala. Vou mandar aqui agora o nosso formulário para vocês responderem. São 3 questões bem rapidinhas. E lembrando assim, responder questão, gente, é treinar para a prova. Então, assim, vocês podem às vezes não estar muito afim de responder, é mais cansativo, mas lembre-se que essas questões, a maioria são de vestibulares. E se não são, são questões que eu crio a partir das questões antigas de vestibular. Então, se vocês estão indo bem num conteúdo, acertando as questões, é sinal que vocês estão entendendo. Se estão errando, é sinal que tem que revisar alguma coisa. Então, não deixem de fazer as questões. As antigas estão todas aqui nesse acesso aqui que vocês podem ter ao Classroom, e esse aqui é o formulário de hoje. Beleza, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Sobre os formulários anteriores, alguém tem alguma dúvida de questão? Que quer tirar a dúvida agora? Não? Então, se ninguém tem dúvida nenhuma, a gente encerra então a aula de hoje. Explique o quê? Aonde estão as perguntas? Ok. Quando vocês acessarem lá o Classroom, lá onde vai ter cada uma das aulas que eu enviei o link, abaixo das aulas vai ter um link do Forms, igual esse link que eu enviei aqui em cima para vocês, lá no Google Sala de Aula. Deixei todas lá. Então, tem questão sobre a semana 1, questão sobre a semana 2 e por aí em diante. Então, para acessar, vocês têm que entrar no Google Sala de Aula, que vai estar nessa parte aqui, Sala de Aula. E o de hoje está nesse formulário. Então, exercício da aula de hoje. Então, eu fecho esses dois formulários, eu fecho eles até segunda-feira, porque eu preciso já devolver para vocês as respostas e a gente prosseguir. E sim, essa aula eu vou subir ela no YouTube. Assim que a gente finalizar aqui, eu edito ela e subo ela no YouTube para vocês assistirem. Aí eu vou e posto ela lá no Google Classroom. Beleza? Alguém ainda não conseguiu entrar no sala de aula? Quer que eu mostre aqui como é que entra? Ou tá tudo certo? Ok, beleza. Então, beleza, gente. Muito obrigado por quem ficou até agora. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, vocês me procuram. Vocês podem tirar as dúvidas durante as aulas.